Atenção! Vamos entrar no território da irreverência, por isso contem com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes. O meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Caros primatas pensantes, neste episódio do Homo Sem Deus recebo dois associados que já vos devem ser familiares. O Paulo Henriques, engenheiro geográfico e entusiasta do cosmos, e o João Tavares, o nosso ex-católico, ex-membro dos Focolares, que partilha com o Paulo o gosto pela política e pela construção de um Portugal mais laico e mais livre. Obrigada pela presença, Paulo e João. É sempre um prazer receber-vos aqui no Homo Sem Deus. Obrigado, Eva, pelo convite. Obrigado também pelo convite, é sempre um prazer também estar aqui a falar sobre estes temas. No episódio de hoje abordamos um tema arriscado, mas que está na base das sociedades modernas e democráticas: a laicidade. A separação entre o Estado e as instituições religiosas não foi, nem nunca poderia ter sido, um processo simples. Nasceu de séculos de conflitos e compadrios entre o poder político e o poder espiritual, de guerras motivadas por diferentes religiões, perseguições e imposições dogmáticas. Com o iluminismo, a razão e a liberdade individual tornaram-se bandeiras de uma nova era que conduziu à Revolução Francesa, que por sua vez consagrou a laicidade como um dos pilares da República. Mas afinal, o que significa hoje viver num Estado laico? Num mundo plural, onde convivem múltiplas crenças e a ausência delas, a laicidade garante a liberdade de consciência, a igualdade de direitos e a neutralidade do Estado perante todas as convicções. É ela que permite, supostamente, que as políticas públicas sejam guiadas pela ciência e pela razão, ao invés da superstição e das ideias religiosas que, bem sabemos, são infundadas. Em Portugal, a laicidade é um valor constitucional, conquistado com a democracia de 1976. Num país que muitos continuam a apelidar de historicamente católico, mas cada vez mais diverso e secular, este princípio é essencial para proteger minorias, promover a inclusão e assegurar que o espaço público pertence a todos, aos crentes e aos não crentes. Ora, ainda 2025 não ia a meio, tivemos eleições legislativas, logo a seguir às celebrações do 13 de maio em Fátima. Robert Prevost era eleito Papa Leão XIV há precisamente 10 dias, ou 10 dias depois precisamente. Seguiram-se as autárquicas a 12 de outubro, dia em que também em Fátima se celebra a Peregrinação Internacional Aniversária, que inclui a procissão eucarística, o rosário, a procissão das velas e a procissão do silêncio. Aguardamos agora as eleições presidenciais, a 18 de janeiro de 2026, cujas sondagens apontam para Gouveia Melo, que parece ser tão marcadamente católico quanto Marcelo Rebelo de Sousa, cujos mandatos foram muitas vezes pontuados por uma notória falta de laicidade. As próximas eleições presidenciais, caros cavalheiros, avizinham-se laicas ou nem por isso? Eu, como diria isto, já vi isto menos católico, digamos assim. Eu estava a pensar, fazer um bocado, vindo um bocado atrás no tempo, já tivemos presidentes católicos, antes do Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente Bianes, e não me lembro, no meu tempo, lembro dele ser católico, afirmar-se católico, mas não me pareceu, posso já estar esquecido de muita coisa, que houvesse tanta interferência, tanta mistura, é mais o termo, mistura do Estado com a Igreja Católica, como foi verificado aqui com o Marcelo Rebelo de Sousa. Depois tivemos o Soares e o Jorge Sampaio, que ambos se afirmavam agnósticos, pelo menos, e agora vejo vários candidatos. Mesmo ateu. O Sampaio é mesmo ateu, exatamente. Por isso é que eu disse pelo menos. Pelo menos. O Sampaio acho que se afirmou mesmo ateu, exatamente. Em relação ao futuro que vemos agora com os candidatos presidenciais que estão aí na calha, digamos assim, parece-me que Gouveia Melo já se assumiu como católico, Luís Marques Mendes
também me parece que seja católico, não tenho grandes dúvidas, casou catolicamente, pelo menos sabemos disso. António José Seguro também me parece que é católico. Atenção, eu estou a dizer parece porque efetivamente não os ouvimos a declararem-se ainda, ou pelo menos ainda não tenho conhecimento, porque já andei à procura desta temática na internet e não vi assim uma coisa muito rápida que indicasse assumido como católico, nem aquele perfil que existe nas páginas da Wikipédia, está lá que eles são assumidamente católicos. Estou falando destes candidatos mais destacados nas sondagens. Tirando o caso do André Ventura, esse sim, assumidamente católico. Depois os outros candidatos menores também, parece que há muitos, não têm grande definição se são católicos ou não. Há uns que eu desconfio que sejam ateus, mas também não se afirmam como tal. São todos candidatos ou mais ligados à esquerda ou a partidos mais marginais. E temos uma novidade, que é uma candidata, que é a Joana Amaral Dias, que é outro tema que está muito ligado ao partido ADN, que está muito ligado aos evangélicos. Já quase que disse, mas eu não consigo confirmar se esta informação é verídica ou não, mas quase que disse, acho que houve um boato a dizer que praticamente sempre foi evangélico ou uma coisa assim do género. Mas isto, atenção, não tenho a confirmação oficial que isto é verdade. A página dela, no entanto, tem algumas coisas interessantes sobre religião. A página dela do Facebook. Como eu diria isto, já vi isto muito menos católicos, se pensarmos principalmente nos candidatos com mais destaque nas sondagens. E há que não esquecer que o próprio André Ventura iniciou o seu partido com o apoio dos evangélicos, não com o apoio dos católicos. Agora virou-se para o catolicismo, mas no início não era bem assim. E tu, João, que achas? Estamos no caminho da laicidade para estas presidenciais? Para já acho que ainda é cedo para saber efetivamente se vamos no caminho da laicidade nestas presidenciais, porque para além das convicções próprias de cada um dos candidatos e candidatas, resta-nos saber qual é que é a perspectiva deles sobre a laicidade também nas suas propostas políticas enquanto presidentes, apesar de não irem propriamente fazer matéria de legislação, eles estarão lá para fazer respeitar a Constituição e, portanto, a Constituição é laica. Agora, resta-nos saber também qual é que é a perspectiva de cada um dos candidatos sobre a laicidade em geral. Em todo o caso, obviamente que já conhecemos alguns candidatos que costumam ir a muitas eleições e sabemos que nessas eleições também tiveram comportamentos de campanha em que claramente atropelam a laicidade com a tentativa de captar eleitores crentes com base nessa identidade. E temos também, por exemplo, coordenadora ou antiga coordenadora do Bloco de Esquerda, que apesar de eu não ter conseguido encontrar nenhuma informação acerca das inclinações da Catarina Martins em relação à crença ou não crença, eu pessoalmente gosto de acreditar que será ateia, mas pelo menos quando surgiram as questões da Igreja estar envolvida em escândalos de cariz de abuso sexual, ela foi muito premente em relação a esta situação e disse inclusivamente que ao Bloco de Esquerda, aliás, não cabe falar da Igreja, mas sim das responsabilidades da sociedade. Portanto, pelo menos laica será. Em relação a esta história da laicidade, não quer dizer que uma pessoa, por ter uma fé ou um credo, não possa ser defensora do Estado laico. Nem que uma pessoa, à partida por ser agnóstica, ou também não possa cometer atropelos ao Estado laico, nomeadamente por questões de ganhos eleitorais ou manobras eleitorais ou de alguma maneira não ferir suscetibilidades de eleitorados crentes, também não possa haver isso. Efetivamente, esta última presidência da República, de Marcelo Rebelo de Sousa, acho que foi o caso que eu me lembro no meu tempo de vida com mais atropelos nessa questão. Só por isso referi que hoje em dia há candidatos que eu tenho certeza absoluta que se fossem eleitos, mas isto aqui é um feeling que não é nada baseado em conhecimento, mas há um ou dois candidatos que eu acho que iriam cometer alguns atropelos. Em relação às eleições que tivemos este ano, em 2025, notaram que há mais ou menos laicidade em relação aos restantes 50 anos de democracia em Portugal? Talvez por terem sido as minhas primeiras eleições enquanto ateu de forma convicta, entre aspas, talvez tenha prestado mais atenção a esse tema do que anteriormente. Mas, pelo menos aqui nos conselhos à minha volta, notei bastantes propostas de certa forma se ligam com alguma falta de laicidade, nomeadamente na promoção de festas religiosas, na preservação de edifícios religiosos. E, portanto,
é sempre interessante apanhar este tipo de propostas e perceber que elas existem quando eu antes sequer não estava tão alerta para elas. No entanto, também é um pouco desapontante perceber que acho que apesar de tudo, ainda há maior noção de laicidade quando se estão a falar de políticos a nível nacional do que se calhar propriamente em conselhos mais pequenos e nota-se bem que há muito aproveitamento disso a nível político, a nível local. Eu acredito que haja efetivamente muito aproveitamento político a nível local, porque muitas vezes a igreja é o centro nevrálgico de uma aldeia, de uma vila, e as pessoas acabam por se ver nas igrejas. Portanto, há aqui muitos costumes portugueses que levam a isso. Mas também noto, por exemplo, que bispos e padres se tentam imiscuir na política. Efetivamente, tenho visto isso e também tenho visto, continuando essa história das igrejas serem muito importantes, há muita coisa de assistência social ligada à igreja que deviam ser funções puras e simples do Estado, mas temos que ser, como é que eu ia dizer, temos que estar atentos à realidade, que muitas coisas ainda são feitas através da igreja e sem dúvida que tanto as organizações, as ditas IPSS, todas essas organizações que de alguma maneira fazem alguma política de apoio social, há um bocado de responsabilização do Estado nessas políticas e de alguma maneira as igrejas ocupam esses lugares que sempre ocuparam, infelizmente, porque o nosso país nunca foi provavelmente um país assim muito rico, sempre houve necessidade desse assistencialismo e a igreja sempre ocupou esse lugar, que já não deveria de ocupar tanto, pelo menos deveria de ocupar só nas questões de fé, de religião, não devia estar a fazer funções sociais como lares, como questões de saúde. Acho que isso não devia existir na mão da igreja, na minha opinião, devia ser pura e simplesmente do Estado, só assim se garante a laicidade total. Por exemplo, nas últimas autárquicas, eu apercebi-me que houve muitos programas em que falavam dessa colaboração com as... E atenção, em todos os espectros políticos, não é só da direita à esquerda isto acontecia. Dessa colaboração com as igrejas e com instituições de cariz religioso, por necessidade, porque, como disseste, muitas vezes é a igreja, é o senhor prior, são pessoas muito importantes, especialmente nas eleições autárquicas que vão até ao domínio da freguesia, não? Que é mesmo a organização mais pequena que temos, assim, em termos de Estado. Os senhores priores têm muita importância, sem dúvida. Se eu acredito que numa terra que seja muito religiosa, uma pessoa que vá para a política a nível local não vai querer ofender o senhor prior, porque sabe que, olha, dizia-se na altura do pós-25 de Abril, alguém disse que a Igreja era um partido político que fazia um comício todos os domingos. Isto na brincadeira, mas a verdade é que o senhor prior diz uma coisa qualquer no domingo que pode influenciar muito nesses meios os resultados eleitorais. Sem dúvida que é um aspecto importante a ter em consideração. E limita ao Estado laico, sem dúvida. Do pouco que me lembro de ir à igreja e de ser forçada a ir à igreja e estar lá, pelo menos na paróquia que eu era obrigada a frequentar, na paróquia, ou seja, na igreja da paróquia que eu era obrigada a frequentar, eu nunca ouvi um discurso muito politizado, pelo menos de forma direta. Mas o discurso direto de só é crente em Cristo quem vota no candidato X é muito típico, não da Igreja Católica, mas dos evangélicos. É uma coisa que se ouve muito. Aliás, eu presenciei na Igreja Universal do Reino de Deus da Ariosa do Porto um pastor a defender que os pais têm que bater nos filhos para os disciplinar. Não está além da capacidade e moral desta pessoa dizer vocês têm que votar neste candidato. Por isso, considerando que muitos católicos, ou a maior parte, a esmagadora maioria dos católicos em Portugal são não praticantes, mas a esmagadora maioria dos evangélicos são praticantes, não é difícil ver aqui uma intromissão muito provável das muitas igrejas pululam por aí, não é? Que andam por aí feitas cogumelos, nascerem em todo lado, e que depois acabam por apoiar certos partidos e levar pessoas às urnas especificamente para certas pessoas. E esta influência eu noto em todo lado, de forma mais direta ou menos direta. Nas autarquias isto nota-se, é um facto, mas também se nota, por exemplo, agora nas presidenciais. Se bem repararam, por exemplo, o almirante Gouveia e Melo esteve inclusivamente em Fátima, é católico.
passou o dia em Fátima, isto foi em março, insistindo em não revelar o segredo que já todos adivinham, o de que vai ser candidato ao Belém. Nessa altura ainda não estava anunciado. E passou ali o seu dia em Fátima. Não é que, como o João Tavares, até antes daqui da nossa gravação, estava a dizer, bem, a Fátima também há pessoas, não é? É preciso fazer campanha em todo lado. Mas aqui é muito específico. Isto tem a ver com religião. E já o Marcelo Rebelo de Sousa era um presidente muito pouco laico. Eu ia comentar a mesma coisa, né? E convém lembrar que também há pessoas a morar e a fazer as suas vidas em Fátima. Se calhar também à custa de peregrinos que lá passam. Mas pronto, para todos os efeitos não deixa de ser um local muito carregado de simbolismo. E eu também penso que não seja inocente qualquer tipo de ação política em Fátima, sobretudo chamando de comunicação social para o efeito. Porque quer queiramos, quer não, tem um simbolismo bastante carregado. E ainda há muita associação direta e sobretudo numa eleição que é muito pessoal, na figura do Presidente da República. É natural. Não devia ser, mas acontece que os próprios candidatos se queiram mostrar como pessoas de valores e nós já estamos mais do que habituados a que as pessoas associem muito ainda os valores de uma pessoa à sua crença e aí penso que em termos políticos o valor político de Fátima esteja também nisto, nesta manifestação de valores intrínsecos que são subentendidos pela população. E portanto não acho nada inocente e como tu disseste, estamos neste momento com um presidente que nunca escondeu o facto de ser católico, nem tem que esconder, atenção, eu não acho que tenha que esconder, mas que também não se coíbe de usar essa sua posição de crença pessoal como também fator político de afirmação de valores pessoais, como se ser um bom cristão ou católico fosse espelho de ser um bom presidente e uma coisa não tem necessariamente que correlacionar com a outra, portanto é sempre importante também estarmos atentos até a perspectiva de enquanto eleitores, sejamos crentes ou não crentes, também estar atentos a este tipo de mensagens, porque eu acho que está mesmo a ser usado aqui uma espécie de falsa autoridade para dar credibilidade ao próprio candidato. Também acho. A pessoa, eu sonho com um país ou um mundo em que um dia uma pessoa seja católica, islâmica, budista, ateia, agnóstica, não tenha importância para as decisões políticas. Eu tenho esse sonho que um dia isso não há de ser importante, não há de ser uma coisa que seja fundamental ou que seja uma ferramenta para atrair eleitorado, como foi, falámos nas últimas eleições, nomeadamente nas legislativas, tivemos um candidato a mostrar uma cruz e a fazer propaganda com aquilo, não é? Sabemos bem de quem estamos a falar, não é? E esse tipo de coisas, neste momento, que eu tenho visto, sobretudo com a ascensão de partidos de populistas de extrema-direita, a religião começou novamente a ser utilizada como arma de arremesso, com intuitos de conseguir chegar a eleitorados, com intuitos também até de poder económico, não é? Sabemos que as igrejas também têm poder económico e isso também é muito importante para o financiamento de partidos, que é o caso, que é referido na imprensa, que é o caso do partido ADN, que está muito ligado aos evangélicos atualmente e muito desse financiamento virá daí. Mas em relação a isso que tu estavas a dizer há bocado, Eva, de os evangélicos fazerem mesmo propaganda direta, eu também acho que depende muito das paróquias em relação à Igreja Católica, mas também sabemos que houve muita influência, eu não posso esquecer, nós não temos usado muito da figura do referendo, mas quando foi o último referendo ao aborto, a influência que a Igreja Católica procurou fazer, a Igreja Católica não só, mas sobretudo a Igreja Católica. E não duvido que haja muitas formas subtis de se fazer propaganda a determinados candidatos. Eu há bocado referi pós 25 de Abril, a Igreja teve muita influência, sobretudo nas votações no Norte, que tendencialmente faziam, e isto está comprovado e registado, propaganda contra partidos mais de esquerda, e isso foi um certo medo do bicho-papão dos comunistas e essa coisa toda. Mas esse papão pode sempre voltar, pode sempre haver e influenciar as escolhas políticas das pessoas pelo fundo religioso, como está agora a acontecer. E usarem as religiões como armas de arremesso é mesmo a prova viva que o Estado não é tão laico quanto devia ser.
Temos até o exemplo do próprio Marcelo Rebelo de Sousa a fazer tudo o que pôde para atrasar a lei da eutanásia. Exatamente, porquê? isso é um excelente exemplo. Por causa das crenças pessoais de um presidente. E é isso que me faz muita comichão. E acho que isso vai continuar a acontecer enquanto não houver uma clara separação. Estava aqui a ver até uma notícia. Esta notícia é de 2021, não é uma notícia recente. Mas eu acho que acaba por balancear este podcast para não parecer que somos aqui todos uns comunistas, como dizias há bocado, nada contra o comunismo, mas só para darmos aqui o balanço político a esta conversa, há uma notícia que é do Observador, do Fact Check do Observador 2021, que diz o seguinte: Bispo de Fátima condenou ideias imorais do partido fascista Chega. São várias publicações que circulam colocando frases na boca de cardeais. Chega é o principal alvo. Neste caso é atribuída uma frase ao Bispo de Leiria, Fátima, que o próprio garante não ter dito. Nas últimas horas, tem estado a circular nas redes sociais uma frase atribuída ao cardeal Dom António Marto. As supostas afirmações publicadas nunca foram proferidas. O bispo da Diocese de Leiria, Fátima, abstém-se de entrar em campanhas eleitorais e não se pronuncia sobre qualquer candidato ou partido. É assim que começa o comunicado da Diocese de Leiria, Fátima sobre a publicação que aqui analisamos. O post tem centenas de partilhas, aparece uma fotografia deste bispo a dizer o seguinte. Portanto, é a fotografia do senhor, claramente a fazer uma homilia, e depois com uma citação, uma suposta citação, que diz assim: é uma vergonha existir uma pessoa que se diz cristão católico a defender as ideias imorais desse partido de ideologia fascista chamado Chega. Eu nunca imaginaria um cardeal, um bispo, um padre da Igreja Católica a dizer isto, até porque historicamente sabemos que, pelo menos em Portugal, a Igreja esteve do lado errado da história e é bom que não diga muito nem de um lado nem do outro, não é? Mas este é um exemplo de como até, porque isto tem que ter sido inventado por alguém de esquerda, não imagino alguém de direita a inventar isto, quer dizer, de parte a parte há uma instrumentalização da religião para a política e há uma instrumentalização da política para os interesses da religião. Vocês deparam-se na vossa vida como cidadãos, na vossa vida política no sentido de polis, não é? Vocês deparam-se com este tipo de exemplos? Eu percebo essa comunicação porque há muito setor da igreja que também não agrada este aproveitamento. Sabemos que a igreja tem várias tendências, não é? Não é toda, não tem, é formada por diversas pessoas e há diversas tendências dentro da própria igreja. Eu não me espanta que, se pensarmos bem, isto também ameaça a igreja em certos aspectos, exatamente por causa disso, do aproveitamento, não é? O João se calhar pode falar mais sobre a questão da doutrina social da igreja, que é um dos paradigmas da igreja mais moderna, e se calhar muitas da coisa. Não vamos entrar aqui se é cumprido ou não, porque isso, pronto, são outras questões, mas se calhar de alguma maneira alguma igreja também não se refere nestes aproveitamentos, digamos assim. E de alguma maneira também acho que isto os ameaça. Sim, eu não faço ideia se quem lançou esse clipe se era de esquerda ou não era de esquerda, mas em todo caso eu concordo com o Paulo. Eu penso que há certas atitudes políticas e aproveitamentos políticos de convicções religiosas, e obviamente que se um político famoso se diz evangélico, uma coisa assim do género, e depois tem atitudes completamente dispares, se calhar, daquilo que não professar a maioria dos pastores evangélicos, que naturalmente isso vai manchar e prejudicar a própria imagem dessa igreja, em particular. Mesmo para os próprios crentes não há assim muito interesse em que se colhem dessa forma politizada à própria igreja, penso eu. Além disso, o nosso país acho que é bastante paradigmático, no sentido em que, tendo em conta a maioria
católica que ainda existe. Se a sua crença se traduzisse em resultado político, com certeza que o CDS-PP seria governo maioritário desde 1976 e isso tal não se verificou. Portanto, acho que há sempre uma separação entre convicção organizada em termos de religião e convicção política, e de tal forma que é perfeitamente possível que na crença pessoal de cada pessoa caibam várias formas de sociedade se organizar, independentemente depois como é que se calhar a própria igreja em si até acharia que deveria ser a sociedade. Eu acho que as pessoas também têm capacidade e autonomia até para separarem às vezes essas posições e não só nesta área política. Eu penso que a maior parte das pessoas consegue ter vidas perfeitamente comuns e deixar a religião no seu canto e fazer ciência no outro, por exemplo. Portanto, acho que é perfeitamente compatível e, portanto, estas pessoas que tentam aglomerar as pessoas debaixo do chapéu da religião, obviamente também vão causar atrito dentro dessas numa faixa de pessoas religiosas, porque não se vão rever nessa forma de estar na política. E acho que uma coisa não é incompatível com a outra. Eu concordo em absoluto que muitas pessoas têm conseguido fazer a separação e concordo com o que o João disse. Efetivamente, o partido que estaria mais próximo dos interesses da chamada da democracia cristã, que foi muito importante, por exemplo, em Itália. Aqui em Portugal não teve a mesma expressão. E temos outros casos, como também na Alemanha, o CSU e a CDU, que são também ditos da linha da democracia cristã ou algo ligados a isso. Efetivamente, aqui em Portugal, isso não chegou, não teve essa importância. Atenção que em Portugal nós não podemos ter políticos com denominações religiosas. Existe um artigo na Constituição, acho que proíbe denominações religiosas de igreja, bem como o uso de emblemas ou símbolos religiosos. O que para mim é uma coisa boa, porque impede também esse aproveitamento e, nomeadamente agora com estas novas entre aspas, estas seitas, estas igrejas evangélicas estão a meterem-se tanto na política. Se isso fosse permitido, o que isso não ia dar, não é? Felizmente, nesse aspecto, nós temos um corpo constitucional que nos protege ainda razoavelmente bem dessa coisa. Depois temos coisas que vão um bocado fora disso, não é? Que, como a concordata, e tu referiste muito bem, Marcelo Rebelo de Sousa foi talvez das pessoas que fez mais a mistura da sua crença religiosa com a chefia de Estado. Atenção, o Marcelo Rebelo de Sousa tem todo o direito de ser católico. Ninguém está contra que ele seja católico. Ele não devia ter misturado tanto, ele não devia ter aparecido aos saltos a dizer conseguimos quando foi a história das jornadas da juventude. Aquilo é perfeitamente ridículo. Quer dizer, eu não te falho a laicidade nessa questão. É o facto das igrejas não terem benesses fiscais, a católica incluído, não é? E o facto de nós sermos um país católico, termos os censos estão aqui, 80%, não é? À volta disso. Não podemos esquecer que desses 80%, há muitos que só são católicos são os chamados ditos católicos não praticantes, que é aquela denominação que é um bocado estranha, não é? Há muita gente, no facto, não vai à missa, quanto muito vai aos preceitos católicos durante o casamento, eventualmente batiza os filhos ou até nem isso. Há uns que já não batizam, depende. Mas quer dizer, dizem-se católicos, mas não comum, não fazem nenhum dos preceitos do que manda a religião católica fazer, e isso também se calhar contribui um bocado para que essa influência não seja tão grande, porque de facto ela não é tão grande assim. Porque eu acho que também é justo nós estamos a tentar categorizar as pessoas que no censo se autodenominaram como católicas, e também acho que podemos não estar a ser justos quando estamos a tentar fazer o julgamento se elas são mais ou menos praticantes. Portanto, acho que isso é uma coisa pessoal. E, portanto, só para deixar essa nota que são 80%, não sabemos se são mais ou menos praticantes, mas são pessoas que convictamente escreveram no censo que são católicas e, portanto, temos que, de certa forma, respeitar esse auto-manifesto, digamos assim. Mas, já agora, eu acho que esse exemplo das jornadas é bastante paradigmático, às vezes, de alguma falta de cultura de laicidade na nossa política, porque foi ver mesmo uma máquina da sociedade inteira praticamente a defender a realização das jornadas com muita convicção e de que ia trazer imensos benefícios para o país e que não haveria problema de pôr alguns milhões de euros neste evento. E, de facto, apesar de ter aparecido algumas vozes a criticar isso,
acho que até um pouco em todo o espectro, acho que houve sempre vossos discordantes em relação a esse investimento. O país também acaba por ser paradigmático quando há assim estes grandes eventos. Não acho que seja só especificamente com as jornadas, mas neste caso as jornadas houve bastante movimentação da sociedade para as concretizar, o que traduz até um pouco alguma falta, se calhar, de noção política de até onde é que o Estado deve vir neste empenhamento. Mas também obviamente podia falar de coisas que não estão diretamente relacionadas com a religião, como tivemos o caso do Euro 2004, que também mexeu com muita coisa e muito dinheiro público, e provavelmente outros eventos que ainda estão de vir. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org. E não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Da religião a ser utilizada pelos partidos, passamos à religião a querer utilizar a política. E eu digo isto porque é a minha crença pessoal, e sim, os ateus por vezes têm crenças desta, que à Igreja não desagrada a influência da Igreja na política, desagrada a influência da política na Igreja. Vamos ouvir. Eu acho que a Igreja deve se meter na política, não se deve meter na política partidária. E nessa dimensão exigir mais do que a discussão de casos e casinhos. É muito importante ouvir o que é que cada partido tem para os médicos, para os professores, para os sem-abrigo, para quem não tem casa, para quem não tem salário, para quem tem salário mas ele não corresponde às expectativas, para quem não tem emprego, para os jovens que não têm soluções, para depois podermos votar em consciência. E outra coisa, votarmos em consciência e votarmos, porque quase metade dos portugueses costuma ficar em casa e nós não podemos abdicar de uma cidadania proativa naquilo que são as escolhas para o futuro de Portugal, que eu, pessoalmente, estou muito preocupado. O cardeal Dom Américo Aguiar, que esta sexta-feira foi agraciado com a chave de honra da cidade de Faro pelo seu papel na organização da Jornada Mundial da Juventude, garante que os lucros serão integralmente investidos em projetos para os jovens. Mas também aqui, a política atrasa a vontade de fazer. As eleições e esta situação do governo também influi nesta circunstância, porque as decisões serão tomadas, como eu já disse, Câmara de Lisboa, Câmara de Loures, Fundação JMJ e Governo de Portugal. A jornada pode ter gerado mais de 20 milhões de euros de lucros à organização. O também presidente da Fundação promete ética republicana e transparência. Mal as contas estejam encerradas, falta pouco, vamos apresentá-las na totalidade. Portugal e os portugueses vão saber das contas até ao cêntimo. A Igreja deve-se meter na política, mas não na política partidária. Há uma diferença na prática entre política e política partidária. Que outra política há para o Dom Américo Aguiar se meter que não seja a partidária? Essa é uma pergunta bastante complexa, na verdade, mas sim, claramente, aliás, eu até tenho sido crítico, se calhar, não no podcast, mas tenho sido crítico nos meus círculos pessoais da postura do cardeal Américo Aguiar, porque eu acho que ele tem aparecido frequentemente na comunicação social e acho que até recentemente tive comentários há pouco tempo das eleições e acho que ele tem tido, na minha opinião, excessiva intervenção política. Mas sim, obviamente o que é que isto quer dizer, esta questão da Igreja ter que ter um espaço na política, mas não na política partidária. Eu penso que, por um lado, tem uma parte da ação social onde eles podem fazer política, e acho que o espaço público da política é amplo nesse sentido, e obviamente que os crentes estarão no seu direito de fazer participação pública a nível político, seja através de associações, seja através de manifestações políticas. Eu acho que, pronto, a Constituição protege o direito de todas estas pessoas, como tem que ser.
E depois, agora eu não sei se quando ele fala na questão da igreja se está a falar no conjunto dos fiéis, porque eu acho que também há aqui às vezes uma confusão de termos, porque muitas vezes usam a palavra igreja para falar de todos os fiéis e outras vezes a igreja em termos institucionais. Portanto, aqui fica se calhar até um pouco ambíguo o que é que ele quer dizer com isso, mas se quisermos ser benevolentes, eu espero que ele esteja a falar na parte dos fiéis, e acho que até nem vejo problema nenhum dos fiéis se meterem na política partidária. Obviamente que se estivermos a falar da parte institucional a meter-se na política partidária, para mim aí já estamos já está a haver alguma mistura, se calhar, indevida de espaço. E portanto, não sei se a mensagem é inocente, mas convém sempre fazer algumas ressalvas que eu não sei se ele deixou assim muito claro nesta sua intervenção, pelo menos neste certo. A questão é que não é o único excerto, não é, Paulo? Sim. Eu quero acrescentar que eu pessoalmente acho que eu já ouvi várias vezes a falar na televisão, ele tornou-se um comentador e eu não acho que isto seja inocente. Pessoalmente, não acho que isto seja inocente. Epá, e a mim faz-me um bocado de impressão. Se calhar se visse o Américo Aguiar falarem, eu estou aqui a falarem como cidadão, é a minha opinião, não me fazia tanta impressão. Todos têm direito de ter a sua opinião como cidadão. Mas ele está ali vestido com a batina, com aquela gola, com aquela parafernália. Ele está ali a representar alguma coisa. E a gente sabe que está a usar de influência do. Porque, epá, ele que não seja. A igreja acaba por ter um peso político também. Quando ele está a falar ali. É um peso político também. E depois, não se meter na política partidária, mas acaba por se meter na política que os partidos fazem. Portanto, a coisa não é inocente. Se um militar não pode falar enquanto militar, não pode estar a preferir as opiniões como militar, pode ir falar como, a nível individual, mas um militar, por exemplo, para ser candidato a presidente, o Gouveia Mel tem de passar à reserva, não pode estar no ativo. Não vejo o mesmo as mesmas considerações em relação à igreja. Eu às vezes também dizia, uma coisa é, pá, isto não é querer acabar com a liberdade de expressão, que é o que eu digo. Ele, enquanto indivíduo, o Américo Aguiar pode dizer o que quiser. Não pode estar a representar a instituição a meter-se nestas coisas que são política. Esta é a minha opinião. Como indivíduo ele pode fazer o que quiser. Como representante da igreja, estar ali de batina, pá, com a cruz ali, epá, isso é que eu, pá, faz-me espécie, como dizia o outro. Mas até no único exemplo paradigmático da relação estreita entre a instituição política e religiosa, que é aquele momento em que fazem uma condecoração ao Américo Aguiar, e portanto acho que não é inocente. Eu penso que, apesar de tudo, acho que ele tem estado bastante ativo nesta questão da intervenção política e acaba por traçar algumas linhas que se calhar não devia traçar enquanto representante religioso, e é como o Paulo dizia, que a palavra dele, sobretudo quando se apresenta como cardeal, acaba por ter um peso diferente, né? As pessoas os católicos especificamente vão estar mais atentos à sua palavra e vão ter em consideração a opinião dele. E portanto, acho que a responsabilidade é grande. E é interessante notar que este senhor, até aos 22 anos de idade, esteve ligado à política. Depois lá se decidiu de ir para padre, mas só entrou no Seminário Maior do Porto em 1995, já ele tinha 22 anos, e até então esteve sempre metido na política, especificamente na Maia. Aliás, em toda a minha zona, Santo Tirso, Valongo, Maia, Matosinhos, por isso andou por ali. E depois então é que foi para padre. Mas eu acho que tu podes tirar o Américo Aguiar da política, mas não tiras a política do Américo Aguiar. E isto para mim é indicativo de que ainda não nos conseguimos posicionar de forma laica em relação a estas pessoas e impedi-las de, com a parafernália religiosa, em representação das suas ideias religiosas, falarem sobre questões políticas. Agora, o que eu gostava de saber é o que é que vocês acham que podemos esperar daqui para a frente nestas eleições que se seguem e se têm mais algum comentário a fazer em relação às eleições que enfrentamos em 2025. É o seguinte, epá, em relação às eleições que vêm aí, a minha expectativa talvez não seja a melhor, não só por questões políticas, mas isso já é uma questão pessoal. Agora, nesta questão da laicidade,
Eu temo um bocado que o Marcelo tenha de alguma maneira ultrapassado umas certas linhas e que, por exemplo, se calhar coisas que nós íamos achar que estavam fora dessa fronteira, já entrar na mistura da religião com o Estado, o que o Marcelo fez já tornou isso possível. A menos que estes candidatos que vêm agora queiram voltar um bocado atrás nisso, mas não sei. Sinceramente, acho que terão todos o seu estilo diferente, o estilo de cada um será diferente. Há um desses candidatos que eu tenho a certeza que não ia desses que estão mais nas sondagens que estão mais na frente. Há um que eu não tenho dúvidas nenhumas que não ia fazer fronteiras nenhumas, que ia misturar tudo. E nem preciso dizer o nome porque toda a gente sabe quem é que eu estou a falar. Agora, só em relação às eleições passadas, eu já vi um bocado mais de aproximação da Igreja com os partidos e todos os partidos mais ou menos também não querem ir muito contra os eleitorados religiosos e apesar de tudo acho que ainda vai havendo fronteiras e ainda vai havendo coisas que são fulcrais, mas acho que a laicidade precisava ser mais bem defendida do que está a ser defendida atualmente e sei que no futuro será preciso ser mais defendida e se calhar algumas pessoas que acreditam nela e que acham que ela é a melhor maneira de se viver nesta parafernália toda de ruído à volta das religiões terão de tomar atitudes mais ativas quem realmente quer defender o Estado laico. Entre Dom Américo Aguiar a querer enfiar a religião na política e um católico presidencial a querer enfiar também a religião na política e, quiçá, a política na religião, o que nos espera nos próximos meses? Foi normalizada a crença? Eu penso que está normalizada a crença. E ainda bem, atenção, eu não tenho absolutamente problema em que as pessoas tenham as suas próprias crenças e convicções e sobretudo acho que não devem ter receio também de as dizer que têm, porque da mesma forma como eu também quero poder dizer que sou ateu livremente, também acho que as pessoas têm que se sentir confortáveis para dizerem que são crentes. Acho que não é aí que está o problema. Agora, efetivamente, é importante que a separação entre o Estado e a Igreja, e quando eu digo Igreja, a religião em geral seja uma realidade, até porque temos muitos exemplos na história de sobra a mostrar qual é o perigo do Estado ter uma religião em concreto, que é para pessoas não crentes, que é para pessoas com crenças diferentes, porque às vezes a gente esquece dessa parte, que o facto do Estado de professar, digamos assim, ou ter uma religião oficial pode causar dano a qualquer uma destas pessoas, não é só... Basta discordarem num certo ponto e podem estar em risco de ser presos, né? A gente já sabe como é que isso funciona. Em todo o caso, para a nossa realidade comum, eu até gostava de completar aquilo que o Paulo estava a dizer, porque apesar de tudo, eu acho que em Portugal ainda existe alguma espécie de acordo tácito em que os partidos evitam misturar isso demasiado com a religião, apesar de haver aqui um toque ou outro. Acho que apesar de tudo não há uma abertura total a dizer pá, o bom é sermos todos desta religião específica, e da mesma forma, como vimos neste clipe do Américo Aguiar, ainda há alguma relutância a dizerem não, votem nestes partidos, ou estes partidos é que são os bons. Portanto, acho que apesar de tudo ainda há aqui uma espécie de acordo tácito neste espaço em que há aqui uma linha que se calhar não convém passar. Será pudor? Não sei o que é, mas por um lado ainda bem que existe, que eu acho que é a própria sociedade até a corrigir historicamente a ligação religiosa com o Estado que este país teve durante muitos séculos. E portanto pode ser que seja uma coisa que culturalmente ficou no nosso país e que essa linha que se aguente mais tempo. Obviamente que eu não vou ter problema em dizer não, mas acho que é um candidato que é o André Ventura, que desconfio que não nos vai deixar em paz com a sua religião, porque vimos nas legislativas como é que se comportou no final da campanha, e penso que ele obviamente que trará o tema à baila, trará o tema no sentido, não que acho que não vai fazer debate político sobre isso, mas acho que vai usar simbolismo religioso para tentar cativar votos, e portanto cá estaremos para assistir a mais um espetáculo teatral de André Ventura nas próximas eleições, com certeza. Concordo com o que o João disse, que ainda existe de alguma maneira essa defesa até um bocado implícita na sociedade. Acho que de alguma maneira ainda se faz essa separação,
mas queria dizer que é a defesa da laicidade que permite mesmo a defesa de todas as crenças. Como o João disse e muito bem, não haver religião de Estado ou uma religião protegida pelo Estado, que efetivamente ainda existe, e a gente sabe que a religião católica tem um bocado de privilégio por ser a maioritária, mas, e tem a concordata, mas é a laicidade que permite mesmo a defesa de qualquer crença, independentemente de seres crente, não seres crente, teres um culto, não teres um culto. Só mesmo o Estado laico é que garante isso. Laico em todos os aspectos. E posso dizer que agora temos visto recentemente o que é que foi a utilização de perseguição religiosa, como foi esta questão das burcas, não é? A questão da burca, que é um símbolo que oprime, é verdade, ninguém está a dizer que é uma coisa boa, mas foi perfeitamente instrumentalizada para buscar soundbites políticos, tornou pior a vida das comunidades islâmicas, que passaram a ter medo. Eu vi uma entrevista, posso acrescentar, houve um encontro dos países de língua portuguesa, falantes de língua portuguesa islâmicos, de comunidades islâmicas dos países de língua portuguesa, assim é que é. E por acaso deu ontem na televisão e eu vi em que estavam a dizer que neste momento sentem mais receio de expressar a sua fé ou de dizerem que são islâmicos, que antes não sentiam, que uns anos para cá têm vindo a sentir-se perseguidos. Ora, nós não queremos ninguém a ser perseguido, nem queremos que ninguém nos persiga a nós. E posso dizer que depois há muito ruído. Também vi uma história que é de março deste ano, que andavam a dizer que ia ser feito um partido islâmico, que mostra que as pessoas que propagam estas coisas não conhecem a nossa Constituição. E outra coisa que é importante também para a defesa da laicidade é também ter conhecimento das nossas leis e sabermos que nós somos um Estado laico na nossa Constituição e que não há religiões privilegiadas em Portugal. Temos um problema em Portugal que é o seguinte: ateu bom é ateu calado. Não há ninguém. Até ver, quer dizer, poderá haver um ou outro maluquinho, mas tanto quanto sei, não há muita gente a querer nos perseguir por sermos ateus. Mas gostariam muito que nós não nos assumíssemos publicamente ateus. E isso acontecerá no dia em que publicamente estas pessoas não tragam a religião para a rua, para o espaço público, para todas as outras esferas que não a pessoal. E esse é o problema em Portugal e é por isso que nós temos que nos defender e defender a lei e insistirmos que sim, temos um espaço que nos pertence, como qualquer outro cidadão, na esfera pública. O problema é quando as religiões, uma religião ou um sabor de religião se sobrepõe a todas as outras, porque aí eles não vão só perseguir os ateus, eles vão perseguir todas as outras religiões e daí o interesse imperativo da laicidade de conseguirmos proteger minorias, como são as pessoas que estão em Portugal, algumas há séculos, portanto, há séculos, salvo seja, que elas não vivem séculos, mas algumas com famílias que estão há gerações e gerações aqui, não nos podemos esquecer que Portugal teve uma ocupação muçulmana de 400 anos, uma ocupação árabe, aliás, de maioria muçulmana, durante 400 anos. Outras que vieram, entretanto, para Portugal e que têm todo o direito a existir, toda a gente tem direito a existir, e no fundo, o nosso ateísmo militante, o nosso posicionamento é precisamente esse, nós temos todos direito a existir. Olha, eu esqueci-me de dizer há bocado, em relação às autarquias, que o André Ventura não é o único caso no seu partido a tentar trazer a religião para a sua crença pessoal para a esfera pública. E temos o exemplo na Câmara Municipal de Sintra, de uma das votadas também com mais audiência do Chega, a Rita Matias, a trazer também a questão do financiamento a igrejas em detrimento a outro tipo de instituições religiosas. E, portanto, até aí se esquecem da laicidade na decisão de investir numa outra igreja, que só por si já é uma frase muito pouco laica. É um mito de que somos todos católicos, não é? Sim, claramente é essa a ideia que prevalece. Mas sim, vocês acham que vamos ver um Ventura com uma crise de azia a sair do hospital com um crucifixo na mão outra vez? Olha, uma coisa é certa, acho que não vamos ver o André Ventura a sair de burca do hospital.
Eu também acho que não vai sair de burca, mas eu acredito que ele fará sempre algum número que apela a esses valores tradicionalistas mais fervorosos. Acredito que sim, porque tem sido isso o registro dele. Eu não tenho muito mais para acrescentar, a não ser dizer que concordo com o que foi dito, tanto por ti, Eva, como pelo João, que nós temos de ter direito a existir como ateus, e que eu tenho notado isso, que muita gente gostaria que nós estivéssemos caladinhos, nem não nos assumíssemos como ateus. A prova disso também é que tu não vês muitos políticos a assumirem-se como ateus. Não podem, não é? Porque não vão agradar a todos se assumirem, seja como for. E muitos deles não se assumem como nada, precisamente por isso, né? Nem dizem que são católicos, nem dizem que são de outra religião, nem dizem se são ateus, que é já para não haver aqui discussões desse género. É só por isso que um dia sonho que possamos viver num país e num mundo, quiçá, mas pelo menos num país, pelo menos aqui na Europa, que em alguns países isso não tem tanta importância de ser, epá, és cristão, és muçulmano, és hindu, és budista, és ateu, és agnóstico, acreditas no Deus do esparguete, epá, isso não tem importância, vamos lá debater uns assuntos que interessam. Até o meu momento, se calhar, um bocadinho sonhador, mas também temos direito a sonhar, caraças. É verdade, a esperança não é a panagem do cristianismo. Cavalheiros, obrigada pela vossa presença e espero que possam vir ao Almoço em Deus mais vezes. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer também. É sempre um gosto. Caros primatas pensantes, obrigada por nos acompanharem neste episódio do Almoço em Deus. Sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa. E se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. O Almoço em Deus volta daqui a 2 semanas para uma crónica mensal com o João Monteiro. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser um Sapiens sem Deus.